Olá, pessoal, né? Olá a todos que fazem parte da escola do Colégio Intelecto. Eu sou Franciana, sou a psicóloga da escola e estou aqui para falar um pouco mais sobre como lidar com as emoções nesse momento, o gerenciamento das emoções nesse momento de pandemia. E em virtude de hoje ser um feriado, dia 21 de abril, a interação ela não será ao vivo, porque a escola não está funcionando. Porém, algumas perguntas, dúvidas que surgem nesse momento e que são bem comuns também, eu irei direcionar para responder no final da minha apresentação, da minha fala. Então vamos lá, né? Falar sobre as emoções é falar também de um contexto histórico, onde a emoção ela não era tão, digamos assim, reconhecida ao longo da história, ao longo das descobertas da vida, do desenvolvimento humano. Quando a evolução humana, né, foi surgindo e a gente foi percebendo, as pesquisas, os estudiosos foram observando que não era somente a inteligência intelectual, essa questão do raciocínio, de quando, por exemplo, uma pessoa conseguia obter sucesso em uma determinada área do conhecimento, se destacava na escola, por exemplo, e não era somente isso, não era somente essa inteligência voltada para as habilidades mentais, cognitivas, mas também foi começando a ser observado, né, foi um campo de interesse de outras áreas, da fisiologia, da neurociência, da psicologia, para que essa outra inteligência que não era ali mensurada, por exemplo, num teste ou numa prova de conhecimento. Então, esse tipo de inteligência que não era ali concreta, era subjetiva, ela começou a ser de grande interesse. Ela começou a ser um motivo de pesquisa, de curiosidade, para entender um pouco mais desse desenvolvimento humano. E aí surge então uma maior pesquisa nessa área das emoções. Então, para a gente poder contextualizar um pouco dessa questão da inteligência emocional, eu vejo inclusive que hoje, né, no atual contexto que a gente se encontra, principalmente nesse cenário de estresse, de medo, de insegurança, gerenciar essas emoções é um grande desafio. Mas que assim como a gente aprende, as crianças aprendem a ler, a escrever, as crianças aprendem a desenvolver os cálculos básicos de matemática, elas também aprendem com as figuras parentais, os modelos parentais de como gerenciar as emoções, elas aprendem também e elas vão passando isso para o seu desenvolvimento e para o seu dia a dia, elas vão lidando com isso também à medida que elas têm isso como referência em casa, como modelo de como gerenciar. A gente começa a observar, por exemplo, uma criança que começa a lidar com a raiva quando ela é impedida de fazer alguma coisa, ou quando ela é bloqueada para fazer alguma atividade que é perigosa, que os pais estão ali gerenciando, e a criança já demonstra essa emoção da raiva, de, por exemplo, num comportamento de birra, onde a criança se joga no chão, onde a criança chora, grita, faz comportamentos, né? Ela emite comportamentos dessa forma, e ali os pais já vão também mostrando, apresentando para essa criança como é que lida, como é que gerencia essa emoção. Então, se uma criança começa
por exemplo, numa situação de comportamento emocional dessa forma, como o comportamento de birra, que é um comportamento puramente emocional, e o pai, né, ou a mãe, ou o cuidador, a pessoa que está ali ligada diretamente à criança, olha para essa criança e valida isso, né, como algo que ela pode expressar, porém ela tem outras maneiras de comunicar, de interagir ou de resolver essa expressão, essa emoção através desse comportamento de se jogar no chão. Então, quando o pai olha, por exemplo, e diz, olha, quando você se acalmar, quando você parar de chorar, eu falo com você, você me diz o que está acontecendo, você me diz o que você quer. E aí o pai se retira ali daquele local e a criança então se organiza emocionalmente e depois ela consegue expressar, falar, quando é uma criança, por exemplo, que já sustenta uma linguagem, a fala, ela já consegue falar e expressar, comunicar o que está sentindo, o que ela quer. Isso já é uma forma de gerenciar. O pai já está gerenciando aí com essa criança como é que ela pode se comunicar quando ela está com raiva. Da mesma forma somos nós adultos. Numa emoção desse tipo, nós podemos explodir com alguém quando a gente está com raiva, quando a gente está indignado, revoltado com alguma coisa. A gente tem formas diferentes de lidar com essa raiva. Naquele momento ali, por exemplo, a pessoa pode pensar em explodir, em dizer o que ela quer e o que ela pensa sobre aquilo que lhe afetou, que lhe incomodou, que lhe deixou indignado. Mas, por outro lado, a pessoa também pode olhar para essa raiva, reconhecer que está com raiva, que é realmente uma situação de deixar, né, a pessoa com raiva, indignado, revoltado, mas ela precisa se acalmar, a pessoa precisa se organizar emocionalmente e resolver falando, expressando o que ela está sentindo naquele momento e o que está lhe deixando aí com raiva, né, e resolver. E muitas vezes o que acontece também são as pessoas fingirem que não está sentindo a raiva. Finge que não está sentindo a raiva, deixa isso passar e age como se tivesse tudo normal. Só que essa emoção retorna. Em um outro momento, essa emoção ela pode retornar, e ela retorna muitas vezes com uma força muito maior, com uma explosão muito maior, que aí para ter o autocontrole, para fazer o gerenciamento, pode ser bem mais difícil. Então, gerenciar é você olhar para essa emoção que você está sentindo, reconhecer e em seguida encontrar maneiras de como expressar de uma forma saudável, sem ser violento, sem ser agressivo e sem ser ofensivo. Então essa já é uma primeira forma de gerenciamento. A outra questão também é assim, a emoção ela surge ao longo do nosso processo de desenvolvimento e ela vai sempre comunicando alguma coisa para que a gente possa administrar. Se é uma situação de estresse, por exemplo, que desorganiza a pessoa, que lhe deixa desorganizado, você precisa olhar para esse evento, para essa situação que é estressante, descrever o que é que você está sentindo, você mesmo vai fazendo essa autodescrição, essa autopercepção, depois você vai trazendo para o campo racional. É uma outra forma também de gerenciar, olhando o que é que você pode fazer, quais são as soluções frente a esse estresse, trazendo para o nosso cotidiano, né, esse momento que nós estamos vivendo. Olhar, por exemplo, para as novas regras de convivência. A gente tinha uma forma de conviver
de interagir, de se comunicar antes da pandemia, antes de acontecer tudo isso, da gente ficar em casa, isolado, sem poder sair de casa, sem poder fazer todas as atividades que antes a gente fazia, como ir ao trabalho, ir à escola, ir para a academia, ir para os encontros aos finais de semana com os amigos, com a família. E isso de repente mudou. A regra atual agora é a gente ficar em casa e a gente resolver tudo em casa usando a tecnologia digital. Olhar para isso, olhar para essa realidade. Quando a gente passa, né, quando no caso, né, cada um que está em casa e como é que está lidando com isso, quando uma pessoa, por exemplo, começa a entrar em conflito, a brigar com essa nova regra que mudou, essa nova regra de ficar em casa, de não poder interagir, de não poder sair, de não poder fazer as coisas que você fazia antes normalmente. Se você fica brigando com isso, se você fica estressado e sempre repetindo, né? Por que que isso tudo agora? Por que que a gente está vivendo dessa maneira? Por que que isso não acaba logo? Você está aí mandando, né? Enviando estímulos para o nosso processo de regulação das emoções, que a gente tem um sistema responsável por isso. Quando a gente fica enviando essas mensagens, o nosso sistema que regula as nossas emoções provavelmente não vai funcionar. Provavelmente vai ficar em desorganização e aí ficar lutando contra isso é adoecedor. Então olhe para isso e olhe para a realidade. O que hoje é necessário para a gente viver de forma saudável, se proteger e sair bem depois dessa pandemia? É justamente gerenciar as nossas emoções, é olhar para ela. Qual é a emoção que você está sentindo agora, por exemplo? É medo? É raiva? É insegurança? É uma preocupação constante de como vai acontecer depois desse momento, depois de que tudo isso vai acontecer? Olhe para isso, reconheça o que você está sentindo e depois busque o seu autocontrole. O que você tem de habilidade para resolver isso? Quais são as possibilidades que você tem? Quais são as formas que você tem para resolver isso enquanto está em casa? Sem poder interagir de forma física, né? Através do contato físico, através do contato pessoal. Então é olhar para isso. E aí você já pode até aqui fazer o que a gente chama de diário das emoções. Escrever também o que você está sentindo é uma forma de gerenciar. Porque no momento que você escreve o que você está sentindo, você passa para o reconhecimento e ao mesmo tempo você passa a usar o seu raciocínio. Usar aí como é que você pode fazer dentro das suas possibilidades para resolver essa emoção que está lhe incomodando, que está lhe deixando preocupado, que está tirando a sua noite de sono, por exemplo, está tirando a sua concentração ou a sua atenção para alguma coisa. Então é pensar nisso e já pode usar como estratégia essa questão da sugestão do diário das emoções. Além disso, a gente precisa também de autoconhecimento. O que é o nosso autoconhecimento para lidar com as nossas emoções? Autoconhecimento é você olhar para o que você tem de, digamos assim, qualidades positivas, qualidades negativas. Escreva, fale sobre você, quem é você, quais são os seus pontos fortes, o que você domina com muita facilidade. Pode ser na área do estudo, pode ser na área do trabalho, pode ser na área familiar, pode ser na área social, pode ser na área da criatividade. Mas também coloque
O que é que você está precisando melhorar? Quais são os seus pontos fracos? O que é que você precisa desenvolver? É paciência? É habilidade para compreender o outro, parar para escutar também o outro, observar o que o outro está sentindo, o que o outro está colocando para você ali nas relações familiares ou no seu dia a dia, no trabalho, por exemplo. Então, é começar também a olhar, fazer esse autoconhecimento, olhar para si e olhar quais são as suas potencialidades e a sua capacidade de enfrentamento, de soluções, de resiliência. Resiliência também aqui é um ponto fundamental para ser trabalhado como um gerenciamento das emoções. A resiliência, que é essa capacidade de se adaptar às mudanças, às novidades, ao que não estava previsto, mas que agora está aqui no seu cotidiano. Essa capacidade de resiliência, ela também ajuda à superação. Então, a superar os traumas, a superar as frustrações. E, falando sobre essa questão das frustrações, as frustrações também fazem parte do nosso desenvolvimento emocional. Uma maior habilidade para lidar com as emoções como raiva, medo, tristeza, ela também é desenvolvida a partir dessa capacidade que a gente, que nós desenvolvemos a partir da capacidade de lidar com as frustrações. As frustrações, elas não têm só uma questão de efeito negativo. Ela também tem aquilo que é positivo para a gente, que faz a gente crescer, que faz a gente melhorar o nosso desenvolvimento emocional, a nossa saúde emocional. Então, às vezes, fugir de uma frustração, de algo que vai lhe deixar com raiva, vai lhe deixar chateado, que vai lhe deixar com tédio, com a sensação de vazio, fugir disso também pode ser um ponto que possa desenvolver aí uma baixa habilidade ou uma baixa tolerância às frustrações. Elas são também necessárias ao nosso desenvolvimento, elas são e fazem parte do nosso processo de desenvolvimento como um todo, como ser humano. Então, tem essa questão aí também de aprender a lidar com as frustrações, é um aprendizado. Então, como eu falei no início, como a gente aprende a ler, a escrever, a gente aprende também a lidar com as nossas emoções. A alegria, a tristeza, a raiva, o medo, que são essas emoções básicas. A alegria, que a gente também precisa dela para regular o nosso organismo, para regular o nosso sistema emocional. Então, cada emoção que surge na nossa vida, que surge nesse cotidiano em que nós estamos vivendo, ela tem uma função. E ela vem de forma espontânea, quando a gente percebe está sentindo medo. Quando a gente menos percebe, está lá preocupada com o futuro, preocupada com o que vai acontecer. Então ela surge, ela aparece, não é uma coisa que a gente programa, digamos assim, Mas o gerenciamento é algo que a gente precisa trabalhar com essa habilidade de encontrar estratégias. O gerenciamento das emoções é isso, é a gente encontrar estratégia, a gente encontrar formas de lidar com isso. Então a emoção surge, ela não é programada, mas logo a gente vai olhar para essa emoção. O que fazer com isso? É onde a gente entra e a gente pode fazer inclusive essa perguntinha. O que você pode fazer com o que você está sentindo agora? E aí você vai encontrar as suas respostas, são respostas suas, pessoais. Que cada um tem aí dentro do seu potencial, do seu desenvolvimento emocional e dentro também do seu sistema de regulação emocional. Uma outra coisa aqui também, que é importante a gente falar,
que é importante eu colocar aqui para vocês é sobre, muitas vezes, a questão do fingir. Fazer de conta que ela não existe. Não, fazer de conta que eu não estou com medo, eu vou fazer de conta que está tudo bem, que está tudo ótimo. Quando a gente faz isso, a gente não olha para essa emoção, a gente não autoriza que essa emoção apareça. E a gente também precisa disso. Aceitar. Autorizar e aceitar. E isso é muito comum quando a gente escuta, por exemplo, dos pais. Quando uma criança está chorando e o pai olha para a criança, ou a mãe, ou o cuidador, aquela pessoa, né, o adulto que está ali com aquela criança e diz: para que esse choro? Por que você está chorando? Não tem motivo para chorar. Não tem motivo para você reclamar de alguma coisa. Então, pare de chorar. Quando a gente diz isso, a gente já está aí gerenciando essa emoção de forma onde a criança não se expresse, não demonstre o que ela está sentindo. Diferente de quando eu falei inicialmente, que você olha para a criança e diz: quando você parar de chorar, eu falo com você, você me conta. Ou então, quando você se acalmar, quando você se tranquilizar, a gente senta e a gente conversa. Você está gerenciando a emoção dessa criança e gerenciando a sua também. Porque se de repente você entra num conflito aí nesse momento, que é muito comum, as crianças nessa época estarem irritadas, inquietas, chorando, né? É muito comum a gente olhar para a criança e dizer isso automaticamente, sabe? Assim, que sai mesmo, porque isso já está na nossa história. A gente cresce ao longo da vida ouvindo isso dos nossos pais, dos nossos avós. E quando a gente está justamente nessa função de pai, nessa função de mãe, a gente termina expressando isso de uma forma muito natural, muito tranquila. Então, é olhar um pouco para isso aí também. A outra questão, que também é muito importante, uma questão também a se colocar aqui, né, e que aí pode vir, inclusive, assim, como um medo que seja talvez até da maioria. Medo de perder o emprego. Com certeza, tem muita gente nessa situação. Não é só a população que a gente tem acesso, que eu tenho acesso, que você tem contato, né, que a escola tem contato. O que fazer com isso? Primeiro, a gente precisa retornar ao aqui e agora. Qual é a regra do momento? A regra do momento é que todas as nossas atividades laborais, o trabalho, o nosso emprego, ele está temporariamente, para os serviços que são não essenciais, parado. Esperando um posicionamento, que é político, é governamental, para a gente dar continuidade. E aí você pode fazer o seu plano de segurança nesse momento. O que é, olhando novamente para o seu autoconhecimento, o que é que você domina em habilidades, por exemplo, de trabalho, atividades que você faz também, que você desenvolve com muita maestria, e você de repente nem está desenvolvendo no seu trabalho, na sua atividade atual de emprego, de trabalho. É você olhar para esse plano de segurança nesse sentido. Comece a elaborar que outras atividades você sabe fazer e você não está fazendo, que você gosta de fazer e não está fazendo, e que pode ser uma oportunidade para esse momento. O que o mercado vai demandar a partir desse cenário, dessa pandemia? O que será que vai surgir? Você pode começar a pesquisar, pode começar a buscar leituras, pode começar a ouvir de outros profissionais dessa área da empregabilidade, de gestão de pessoas, gestão de desenvolvimento. Você pode começar a pensar nisso e começar a buscar. Busque conhecimento nessa área que você está pensando, nessas habilidades que você tem maestria, que você tem facilidade, afinidade. Busque fazer cursos, um outro plano de segurança, dentro desse plano de segurança, né? Coloque cursos que estão disponíveis, inclusive tem muitos cursos gratuitos,
que você pode fazer agora nesse momento. Isso já é também uma forma de gerenciar esse medo, essa preocupação. Uma outra questão também que deve estar surgindo muito aí, tanto para os pais como também para os alunos. O ano está perdido. Inclusive, eu já escutei muito isso de outras pessoas. O ano está perdido. E agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer com esse ano que não é que praticamente acabou, que parou tudo? O que a gente vai fazer? Primeiro a gente precisa olhar para o momento, o tempo. Em que mês nós estamos? Quanto tempo a gente ainda tem ao longo desse processo? Quanto tempo a gente ainda tem para recuperar o que não foi realizado, como por exemplo as aulas? A gente tem tempo ainda pela frente. Pode não ser da forma como era o hábito, né? Como era o habitual, como era o normal. E aí eu volto a falar da questão das regras. As regras que nós estamos convivendo nesse momento mudaram. Então a gente precisa olhar, é como se fosse um jogo. Um jogo que você tem as regras para jogar, por exemplo, no futebol. Vamos pensar aqui. E de repente as regras mudaram. As instituições que regem o futebol pensaram, estudaram e tiveram que fazer algumas mudanças. A gente não vai passar a olhar para essas novas mudanças, a aprender como são essas novas regras? Não é assim que acontece? É exatamente o que vai acontecer com a gente também. Passar um mês a mais estudando, estudar final de semana, aulas extra, aula virtual, não sei o que pode acontecer. Mas com certeza, possibilidades de tudo isso ser recuperado e ser concluído esse ano é possível. A gente não pode olhar agora como tudo perdido. Esse pensamento de negatividade é um pensamento que pode se tornar rígido em você e de repente você nem conseguir mais olhar para o que é possível, para as possibilidades de solução, estratégias de solução, gerenciamento desse medo, gerenciamento desse pensamento que está lhe desorganizando e não está contribuindo para o seu sistema de regulação emocional. Então a gente precisa, vou estar sempre repetindo, você já deve ter percebido, que estou sempre repetindo essa questão da regulação emocional. Porque ela precisa ser regulada para que a gente possa ter saúde emocional. Se a gente não estiver regulando, emitindo estímulos para regular o nosso sistema emocional, com certeza nós também não teremos saúde emocional. E o nosso objetivo aqui maior é esse. O meu objetivo aqui com essa palestra, com essas orientações, é justamente para mostrar que a gente consegue gerenciar as nossas emoções. Agora, claro, é preciso também reconhecer quando você está num momento de crise, que você não está conseguindo ali pensar, organizar suas ideias, pensar em soluções. É importante também você olhar para isso e não se punir, não se culpar por isso, não se autoagredir por isso, com ofensas a si mesmo, de que não é capaz, de que não consegue, de que não dá conta. Reconheça esse seu momento, tire um tempo para você focar em outras coisas que você gosta de fazer. Se você gosta de cozinhar, vai cozinhar ali naquele momento. Se você gosta de ouvir música, procura a música ali que você gosta.
Você gosta de jardim, por exemplo? Vá lá para o seu jardim e cuide desse jardim. Mude esse E foco. depois de tudo isso, como é que vai ser a nossa vida, né? A vida de cada um. A gente precisa sair desse pensamento muito no futuro, né? Dessa coisa muito distante, e voltar para a nossa realidade, para o nosso momento, e olhar para o seu plano de segurança. Esse plano de segurança que você fez, colocando as suas dúvidas, os seus medos, os seus anseios, e colocando também ao lado, né, de todas essas emoções, o que você está pensando como estratégia, como gerenciamento, como solução. É importante voltar, né, para esse momento da realidade. A gente precisa também se conectar com a realidade. Porque o que acontece com esse comportamento mais ansioso? Geralmente a pessoa está lá na frente, lá no futuro, e sempre colocando as coisas para um sentido negativo. Então é se perceber, o autoconhecimento, a autopercepção aí, né? É importante olhar para isso. Quando você começa a ter uma frequência maior desses pensamentos, e retorne para o seu aqui e agora, para a sua realidade, para o seu momento. Se conecte com a realidade, se conecte com o que está perto de você, com quem está perto de você. Isso também é importante, aproveitar essas conexões do momento. E claro, né? Cada um tem a sua forma de encontrar essa conexão. Todas essas dicas, sugestões, estratégias, essa forma de gerenciar as emoções aqui que eu estou deixando, que eu estou apresentando, elas não são uma receita. Elas não funcionam como uma fórmula. Eu vou fazer exatamente do jeito que está sendo falado, do jeito que eu estou falando, né? Você vai fazer do jeito que eu estou falando e vai funcionar. Você precisa também encontrar o seu jeito. O seu jeito criativo de fazer isso, de encontrar suas soluções, de encontrar suas estratégias. Então, são essas informações, orientações que eu deixo, né, aqui para vocês, que eu coloco aqui à disposição. Espero poder ter contribuído, espero poder ter ajudado. E em breve, quem sabe, estaremos em outros momentos. Então, até breve, até mais.